Supremo discute criminalização da homofobia e transfobia. Não se diga, portanto, que a existência de proposições legislativas em curso de tramitação prejudicaria o normal processamento e a definitiva conclusão do presente julgamento. Ministros do STF definem que União, estados e municípios têm responsabilidade no fornecimento de medicamentos. Justiça determina que Vale apresente plano de resgate de bens históricos e preserve patrimônio de Barão de Cocais. STM aceita pedidos de liberdade de militares que fuzilaram carro e mataram músico e catador de recicláveis no Rio de Janeiro. Ministério Público Federal cobra da Avianca informações sobre medidas para compensar passageiros. O MPF quer saber se os passageiros têm recebido hospedagem e transporte. E no mês em que se comemora o Dia da Reciclagem, a importância da coleta seletiva na vida de famílias inteiras. A senhora já construiu até mesmo uma casa com a renda que consegue tirar daqui, não foi isso? Foi isso, eu consegui fazer minha casinha. Olá, boa noite. O Supremo discute criminalização da homofobia e transfobia. Repórter Carla Lucena acompanhou e tem os detalhes pra gente. Oi, Carla, boa noite. Os ministros hoje também definiram a tese do julgamento de ontem, não é? Exatamente isso, William. Boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham. Foi logo no comecinho da sessão, os ministros definiram a chamada tese de embargos de declaração de um recurso que começou a ser julgado na sessão de ontem, que trata aí de quem é a responsabilidade de arcar com os custos de remédios e também de tratamentos de saúde, se é a União ou os estados. Esse recurso ele tem repercussão geral reconhecida e quando é assim, os ministros têm que definir uma tese e hoje então, eles reafirmaram que essa tese, que a responsabilidade ela é solidária, ou seja, tanto estados como União, como os municípios devem arcar com esse tratamento. Essa tese, então, ela deve ser aplicada por todos os juízes do país na hora de julgar processos semelhantes. E bom, agora falando sobre o julgamento dos processos sobre a criminalização da homofobia no Brasil, lembrando que o STF julga neste caso 2 processos, um apresentado pela Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Transgêneros, a ABGLT, e o outro pelo Partido Popular Socialista. Os dois alegam que o Congresso Nacional tem sido omisso ao longo dos anos por não criar uma lei que torna crime atos homofóbicos e transfóbicos. O julgamento desses 2 processos começou em fevereiro deste ano. Tivemos lá em fevereiro 4 sessões dedicadas a este tema. Foi quando votaram os relatores dos processos, o ministro Celso de Mello e o ministro Edson Fachin, e também os ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso. Em fevereiro, os 4 ministros votaram que, enquanto não há lei feita pelo Congresso Nacional tipificando esses atos, esses atos, devem ser enquadrados na lei de racismo. Lembrando que a lei de racismo do Brasil, ela pune com pena de prisão quem tem atos de discriminação e preconceito. Olha só, hoje o julgamento era para ser retomado com o voto da ministra Rosa Weber. Mas antes da ministra votar no mérito dessa questão, o decano, o ministro Celso de Mello, trouxe um comunicado enviado pelo Senado Federal. Nesse comunicado, o Senado informava ao STF que nesta semana tramitou lá no Congresso projeto de lei que trata sobre este tema. E de uma certa forma eles pediam para que o julgamento, então, aqui no STF fosse suspenso. Esse julgamento, esse tema, então, foi colocado em votação no plenário e os ministros decidiram dar seguimento. Vamos acompanhar essa discussão na reportagem. O julgamento sobre a criminalização da homofobia movimentou a entrada do STF. Grupos ligados à comunidade LGBTI vieram acompanhar a sessão. No plenário, o ministro Celso de Mello disse que é de pelo menos 18 anos a demora de resposta do Congresso para o tema. Por isso, apesar do Senado ter avançado com o projeto de lei e pedido para suspender o julgamento, ele votou por prosseguir a votação. Não tem sentido que a inércia dos órgãos estatais, evidenciadora de comportamento manifestamente inconstitucional, possa ser tolerada. Não se diga, portanto,
que a existência de proposições legislativas em curso de tramitação prejudicaria o normal processamento e a definitiva conclusão do presente julgamento, pois a mera apresentação de projeto de lei não garante, por si só, a certeza de sua aprovação por ambas as casas do Congresso Nacional. O ministro Celso de Mello foi seguido pela maioria do plenário. Já os ministros Marco Aurélio e Dias Toffoli votaram para suspender o julgamento e aguardar a tramitação dos projetos aprovados nesta quarta-feira. A consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zuccolotto, acompanhou a sessão de hoje e tem outros detalhes para a gente. Oi, Karina, boa noite. Boa noite, William. Karina, essa questão de ordem que foi discutida na primeira parte, ela tratava de um projeto de lei que veio do Senado? A grande discussão de toda a primeira parte da sessão plenária de hoje girou em torno desse projeto de lei que teve a sua aprovação na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. E o ministro Celso de Mello, ao trazer essa questão de ordem, disse que foi comunicado pouco antes do início da sessão plenária e aí os ministros passaram a discutir se o processo que já teve o início do julgamento, tanto na ADI quanto no mandado de junção, deveria continuar ou aguardar esse projeto de lei tramitar pelo Congresso Nacional e virar ou não uma lei. O ministro Celso de Mello entendeu e foi seguido pelos demais, vencidos apenas, como a gente ouviu a Carla falando, ministro Dias Toffoli e ministro Marco Aurélio, mas ele ponderou o seguinte: é apenas um projeto de lei aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. Não significa que quando os parlamentares, os senadores da República se deprenderem com a votação desse projeto, que ele seja aprovado. E ainda que seja aprovado no Senado, esse projeto de lei tem que ir para a Câmara dos Deputados, que é a casa revisora, considerando que o Poder Legislativo da União ele é formado por duas casas legislativas. Então, tendo início o projeto de lei no Senado, aprovado esse projeto de lei no Senado, ele segue para a Câmara dos Deputados. E aprovado na Câmara, essa lei vai para o Poder Executivo, o presidente da República, para a sanção e veto. Não significa que o presidente vai aprovar a lei no todo. Então, o ministro Celso de Mello disse, não podemos ficar refém desse projeto de lei que pode ou não ser aprovado. Continuamos o julgamento, esse foi o voto dele, porque a omissão inconstitucional do Congresso ainda existe. Até que o projeto seja todinho aprovado, a omissão inconstitucional persiste e ele ratificou o seu voto e aí tivemos a continuidade do julgamento na segunda parte. Julgamento suspenso mais uma vez aqui no Supremo Tribunal Federal, mas com uma expectativa de volta em breve, né? Já tem uma data prevista? Já, o ministro Dias Toffoli suspendeu o julgamento logo depois do voto da ministra Rosa Weber, seguida do ministro Luiz Fux, que já tivemos uma maioria formada de 6 votos para julgar procedente a ação direta de inconstitucionalidade e o mandado de injunção previsto para retorno ao plenário para a conclusão do julgamento no dia 5 de junho, uma quarta-feira. Essa é a perspectiva de julgamento para a continuidade dessa criminalização da homofobia. Saber se vai ser aprovada mesmo a utilização da lei do racismo para esses casos somente após a finalização do julgamento, embora já tenhamos uma maioria. Esse assunto e todas as questões envolvendo saúde, tratado mais profundamente no final de semana no programa Plenários com você, Cadu, né? Exatamente, as decisões do plenário, tanto na quarta de manhã, com a quarta tarde, como nessa tarde de quinta-feira. Obrigado pela presença, Karina. Eu que agradeço. O Ministério Público Federal enviou um ofício à companhia aérea Avianca cobrando informações sobre as medidas adotadas para compensar passageiros que sofrem com cancelamentos e atrasos nos voos. Com problemas financeiros, em dezembro do ano passado, a Avianca entrou com um pedido de recuperação judicial para tentar evitar a falência. Desde então, o futuro da empresa segue incerto. Operando apenas em 4 aeroportos, Congonhas, Santos Dumont, Brasília e Salvador, a empresa tem recusado as propostas de venda e segue tentando um leilão judicial. No meio dessa confusão, os passageiros da companhia têm sofrido com os cancelamentos e os atrasos dos voos. Por isso, o Ministério Público Federal enviou um ofício à Avianca pedindo informações sobre as medidas adotadas para compensar os problemas causados aos consumidores. Com relação aos voos cancelados, o MPF quer saber se os passageiros têm recebido hospedagem e transporte. Na questão dos voos atrasados, o MPF quer saber se eles têm recebido alimentação e acomodação. Esse é o segundo pedido de informações enviado à companhia. No primeiro, o Ministério Público questionou as providências tomadas pela empresa e também pela Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, para evitar ainda mais prejuízos. Em resposta, a Avianca informou que tem realocado os passageiros em voos de outras companhias
e que está indenizando quem teve o voo cancelado. Já a ANAC ainda não respondeu ao primeiro pedido de informações. A Justiça determinou que a Vale informe como está a estabilidade das estruturas da mina de Gongo Soco e sobre data de eventual retorno dos moradores às residências. O prazo é de 10 dias para o envio das informações. A decisão liminar assinada pela juíza Fernanda Chaves Carreira Machado também determina que a Vale mapeie todo o patrimônio histórico protegido por lei, indicando aqueles que estejam em área de uma possível inundação. A região é rica em prédios históricos. A empresa deverá registrar documentalmente todos os bens culturais protegidos, começando pelos mais próximos à mina Gongo Soco, no prazo de 24 horas. Entre as medidas, a Vale deve proteger a igreja de Nossa Senhora Mãe Augusta do Socorro e resgatar as roupas usadas nas festividades religiosas do distrito. Também deve apresentar um plano de resgate de bens históricos de todas as igrejas tombadas. O plano deve ser submetido aos órgãos responsáveis pela proteção do patrimônio cultural. A magistrada ressaltou que essas medidas apenas podem ser executadas após a aprovação da Superintendência Regional do Trabalho para evitar o risco de vida de qualquer pessoa envolvida nas operações. O ex-secretário municipal do Meio Ambiente de Barão de Cocais, Nivaldo Nunes de Souza, foi detido hoje em caráter temporário em uma operação da Polícia Civil para apurar suspeita de extração ilegal de minério em Mariana e região. Ele é suspeito de participação no suposto esquema de favorecimento ilícito e está em uma delegacia de Mariana, a cerca de 70 quilômetros de Barão de Cocais. Há suspeitas de que mineradoras operavam sem autorização de forma clandestina na região. E ainda nesta edição, o STM aceita pedido de liberdade a militares que atiraram em carro em Guadalupe, no Rio de Janeiro. Qualquer argumento no sentido de que a manutenção da prisão cautelar se faz necessária para preservar o processo penal ou a ordem pública, não passa de mera suposição. O Superior Tribunal Militar aceitou o pedido de habeas corpus dos 12 militares presos pelos assassinatos do músico Evaldo Rosa dos Santos, que teve o veículo fuzilado na zona norte do Rio de Janeiro no dia 7 de abril, e do catador Luciano Macedo. No voto visto, o ministro José Barroso Filho negou o habeas corpus para o tenente Ítalo da Silva Nunes e concedeu para os outros 11, mas com aplicação de medidas cautelares, como recolhimento noturno e suspensão de parte da função pública. Para o relator, ministro Lúcio Mário de Barros Góes, não há argumentos que comprovem que, soltos, os militares perturbem ou coloquem em risco a ordem pública e votou pela concessão do HC. Pode-se concluir que qualquer argumento no sentido de que a manutenção da prisão cautelar se faz necessária para preservar o processo penal ou a ordem pública não passa de mera suposição. O ministro Francisco Joseli Parente Camelo se emocionou durante a leitura do voto. Ao conceder o habeas corpus, ele considerou a falta de antecedentes criminais dos acusados e ressaltou que possuem endereço fixo e ainda trabalham. Nada leva a que a concessão da liberdade provisória possa trazer algum risco no seio da sociedade. O ministro Odilson Sampaio Benzi também acompanhou o voto do relator, mas com a aplicação de medida cautelar para que os acusados não portassem armas e não trabalhassem externamente. Já a ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha fez acréscimos ao último voto. Ao negar o habeas corpus, classificou a ação como desastrosa e exacerbada e afirmou que os acusados forjaram provas. Os disparos e os cartuchos encontrados foram todos, localizados numa direção e não houve, então, direções opostas que pudesse, de alguma maneira, ensejar que houve uma troca de tiros, como esses militares que participaram da ação alegaram. Por maioria de votos, o Superior Tribunal Militar aceitou o pedido de habeas corpus dos 12 militares presos. O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, foi interrogado mais uma vez na Operação Cefini, desdobramento da Lava Jato no Rio. Durante o depoimento, ele revelou novas propinas. A audiência foi na 7ª Vara Federal Criminal.
Durante a oitiva, Cabral admitiu que recebeu propina do empresário Jorge Sadala, que estava presente no episódio, que ficou conhecido como a farra dos guardanapos em Paris, ao direcionar a licitação do Rio Poupa Tempo. Sadala é um dos sócios da empresa e também será ouvido, assim como um dos principais operadores do ex-governador no esquema, Luiz Carlos Bezerra. As inscrições para o projeto Apadrinhar estão abertas em várias cidades do Rio Grande do Sul. O projeto é voltado aos interessados em conviver com crianças e adolescentes acolhidos com pouca possibilidade de adoção ou de retorno à família. As comarcas de Gravataí, Cachoeirinha, Sapucaia do Sul, Canoas e Novo Hamburgo, na região metropolitana, além de Cruz Alta, no noroeste do estado, estão selecionando futuros padrinhos. A intenção do projeto é que o padrinho ou madrinha possa visitar regularmente seu afilhado ou afilhada, além de passear, acompanhar em eventos e outras atividades. O objetivo é proporcionar um convívio familiar e comunitário saudável para essas crianças e adolescentes. Para se candidatar, é necessário que a pessoa seja idônea, tenha mais de 18 anos e disponibilidade de tempo para conviver com o menor e participar das oficinas. Quem tem intenção de se inscrever também não pode estar habilitado para a adoção. Os interessados devem entrar em contato com a ELO, Organização de Apoio à Adoção, por e-mail. Você costuma contribuir com a gorjeta do garçom? O Procon, em São Paulo, fez uma pesquisa sobre esse assunto e descobriu que 38% dos clientes pagam a gratificação porque se sentem constrangidos. Comer, beber, bater papo em um lugar legal para descontrair. Quem não gosta? Se o cliente fica feliz, o garçom então... Também fica satisfeito, fica contente, porque ele foi bem atendido, ele prestou um bom serviço. A forma de pensar do José Carlos não está errada não. Na prática é isso mesmo. Se o cliente ficar satisfeito com a qualidade do serviço prestado, pode contribuir com a gorjeta. O pagamento não é obrigatório. O Procon de São Paulo fez uma pesquisa para saber quem tem o hábito de fazer o pagamento e descobriu que 38% das pessoas que colaboram com os 10% pagam porque se sentem constrangidas em deixar o lugar sem contribuir. Gente assim como Julian Sampaio. É uma situação que a gente fica meio assim, será que eu peço para tirar? Será que eu não peço? Nunca peço para tirar, eu pago. O estudo feito pelo Procon Paulista também identificou que 87% dos consumidores não são informados previamente sobre a cobrança. Esse advogado explica que os comerciantes em todo o país devem alertar clientes sobre a cobrança, mesmo o pagamento não sendo obrigatório. Se você analisar logo pelos princípios do Código de Defesa do Consumidor, a informação para o consumidor deve ser clara, precisa e direta. Então, nesse ponto em que o fornecedor não presta essa informação para o consumidor, ele vai estar infringindo as normas do Código de Defesa do Consumidor. A lei da gorjeta foi sancionada há 2 anos. O valor pago espontaneamente pelo cliente não faz parte da receita própria dos empregadores. O rateio do dinheiro deve ser definido em acordo coletivo de trabalho, conforme estabelece a legislação. Esse cliente afirma que a recompensa dada aos profissionais que prestam um bom serviço é justa. Se o atendimento for bom, sempre pago. Me atendeu bem, porque eu não vou pagar. Sempre. E no próximo bloco, as ilhas de coleta seletiva e ajuda quem trabalha com reciclagem. Eu tenho 24 anos, mas eu tenho meu próprio apartamento, já tenho até meu carro. Neste mês se comemora o Dia Internacional da Reciclagem. A data, instituída pela Unesco, é uma reflexão sobre a importância de se recuperar parte útil do que é descartado e reintroduzir o material para consumo. Para estimular essa prática, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região faz coleta seletiva dos resíduos que produz. Você vai ver agora que um simples gesto, como montar uma ilha de coleta seletiva no local de trabalho, representa para famílias inteiras que vivem da reciclagem. Uma ação que não exige o mínimo de esforço.
principalmente para quem trabalha no TRF da Primeira Região, já que há ilhas de coleta seletiva em diversos pontos do tribunal. Esse ano nós já estamos com 23 unidades e isso é muito impactante para a gente, porque é um trabalho que ele é pequeno, é de formiguinha, mas ele precisa ser contínuo e eu preciso que haja um envolvimento de mais unidades. O simples gesto dos colaboradores ao descartar os resíduos recicláveis de forma adequada nessas ilhas se transforma em esperança e renda para muitas famílias. Cerca de 60 pessoas trabalham aqui nesta cooperativa e entre elas está a dona Marilene, que tem 60 anos, sendo 13 deles dedicados a essa função, não é, dona Marilene? A senhora já construiu até mesmo uma casa com a renda que consegue tirar daqui, não foi isso? Foi isso, eu consegui fazer minha casinha. Moro eu e minha menina em casa. E eu pago a faculdade da minha menina com o dinheiro daqui, pago minha água, minha luz e faço compra para minha casa. Ivonete também garante o sustento da família com o que para muitos é considerado apenas lixo. Atualmente, a filha mais nova também trabalha no mesmo local. Inclusive, a minha filha mais velha já passou por aqui, a mais nova trabalha. Se brincar, eu quero trazer a do meio também. Eu sempre tive vontade de trabalhar e nos mercados de trabalho estava difícil, oportunidades. E aí, quando minha mãe estava aqui, ela começou a me ensinar e aí, antes de eu completar os 18 anos, eu vim para cá. Eu tenho 24 anos, mas eu tenho meu próprio apartamento, eu já tenho até meu carro. Depois de passar por todo o processo na cooperativa, os resíduos recicláveis seguem seus destinos. O papel é vendido aqui no Distrito Federal mesmo. O plástico vai para outros estados. Só no ano passado, o TRF destinou mais de 28 toneladas de resíduos recicláveis para esta cooperativa. E apenas no mês de abril deste ano foram recolhidas mais de 3 toneladas de papel. As catadoras da cooperativa recebem por produtividade. Ganham, em média, R$1.000 por mês. Elas separam papel, plástico, metal e outros materiais. E, em meio a tantos deles, é possível encontrar até mesmo o inesperado. E seguir como a dona Marilene, vendo sempre o lado belo da vida. Eu agradeço muito a Deus, porque eu gosto de trabalhar aqui. O que eu mais gosto de fazer é isso aqui. Uma técnica que tem sido cada vez mais usada no tratamento de problemas do corpo e da mente. O repórter Justiça desta semana vai falar sobre hipnose. Conheça os mitos e verdades sobre a prática, os benefícios da hipnose em pacientes com depressão e medo de dentista. E mais, histórias de quem adotou o hipnotismo no dia a dia. É nesta sexta-feira, às 7h30 da manhã. E no programa Link CNJ, você vai ver histórias de crianças que foram adotadas e tiveram uma segunda chance. O ministro Humberto Martins, corregedor nacional de Justiça, em uma entrevista especial, fala sobre o Cadastro Nacional de Adoção. Saiba ainda sobre o acordo entre CNJ e Ministério da Justiça, que visa soluções rápidas para ações ligadas ao direito do consumidor. E as últimas notícias do CNJ. O Link CNJ vai ao ar hoje, 9h30 da noite, aqui na TV Justiça. E agora vamos dar um giro na rede para saber das últimas notícias. Vamos à redação do Jornal da Justiça falar com a repórter Gisele Loureiro, que tem as novidades para a gente. Oi, Gisele, boa noite. Boa noite, William. Muito boa noite a todos. Olha só, o Ministério Público Federal de Santa Catarina entrou com uma ação civil pública contra a União, pedindo urgência no lançamento de editais e na contratação de profissionais para o programa Mais Médicos. O MPF catarinense alegou que os editais lançados pelo Ministério da Saúde têm sido insuficientes e provocado prejuízos nos serviços de atenção básica à saúde. Solicitou também a manutenção de recursos por parte do governo federal para o custeio das equipes de saúde da família. A Advocacia Geral da União informou que só vai se manifestar quando for notificada formalmente. E a Justiça Fluminense aceitou o pedido de transferência de Eduardo Cunha para o Rio de Janeiro. Ele está preso desde 2016 no Complexo Médico Penal de São José dos Pinhais, no Paraná. Mas essa transferência ainda depende de decisão da 2ª Vara de Execuções Penais de Curitiba. O ex-presidente da Câmara dos Deputados é acusado de ter recebido propina para a exploração da Petrobras
em um campo de petróleo na África e ter recebido o valor em uma conta na Suíça. Ele foi condenado a 14 anos e 6 meses de prisão pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região durante as investigações da Lava Jato. E ainda no Rio de Janeiro, o Ministério Público e o Flamengo assinaram um termo de ajustamento de conduta para regularizar o Ninho do Urubu, definindo aí as obrigações para garantir a segurança, a escolaridade e a saúde dos atletas da categoria de base no centro de treinamento. Vale lembrar que em fevereiro deste ano, um incêndio destruiu instalações do alojamento que abrigava os atletas, deixando 10 mortos e 3 feridos. Quer rever alguma reportagem? É só acessar o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Eu fico por aqui. Uma excelente noite a todos. William. Obrigado, Gisele. Esta edição do Jornal da Justiça também fica por aqui. Continue com a programação da TV Justiça. Uma boa noite e até amanhã.